E estamos em contato neste momento com o Matheus Mazon, que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui na região metropolitana de Campinas. O Dia dos Namorados, que é nesse domingo, tem animado o setor de bares e restaurantes. A expectativa é de um faturamento 30% maior que o do ano passado. Boa tarde, Matheus. Por que esse otimismo? Em que vocês baseiam essa expectativa positiva? Boa tarde, Guilherme. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Guilherme, Dia dos Namorados é o dia mais importante para o setor, né? Para os restaurantes, principalmente aqueles restaurantes que já têm um viés aí de casais, etc. É uma data muito importante que o público sente muita vontade de sair para comemorar, se divertir, paquerar, namorar, né? Os casais namorarem. Então é uma data muito procurada normalmente. O ano passado a gente teve ainda algumas restrições, tinha restrição de horário às 9 horas, então a gente teve uma dificuldade de conseguir dar essa oportunidade para os casais comemorarem esse Dia dos Namorados. E esse ano a gente tem um ponto positivo, que apesar de ele estar caindo no domingo, muitos casais estão se colocando em sair tanto no sábado à noite quanto no domingo à noite. Então a gente vai ter quase que 2 dias dos namorados no final de semana dos namorados. E então isso já, né, apesar de, assim, ano passado a gente tinha restrição somente de horário, né, Matheus? Então, por conta disso, de não haver restrição alguma e de ser, então, praticamente um fim de semana inteiro podendo receber clientes por conta dessa ocasião, isso que dá, então, essa expectativa tão positiva para vocês, né? Sim, sim. A gente tem a possibilidade de aumentar a oferta, né, com um dia a mais. A gente, na época lá, a gente estava com a restrição de horário, que isso dificulta, né? É um dia que o pessoal, os casais chegam no restaurante, eles chegam cedo, eles fazem sua refeição, depois eles vão, a gente roda o restaurante, né? Vem uma segunda leva de clientes às 9 da noite. Naquele ano passado a gente não conseguiu fazer isso. Então isso está ajudando muito. E a gente percebeu também com a clientela, principalmente as reservas, muita gente está com vontade de comemorar essa data. Essa data é uma data que o pessoal sai, né? Diferentemente, por exemplo, o Dia dos Pais e Dia das Mães, muita gente escolhe para os restaurantes e para os bares, mas muita gente também fica em casa para cozinhar, a família recebe, os avós recebem os familiares, os pais recebem os filhos. Então é uma data que ela é muito positiva para o setor, mas ela ainda divide o consumo com o consumo em casa. O Dia dos Namorados não, o público sai. E agora com pandemia finalizando, todo mundo mais tranquilo, querendo se divertir, e a gente conseguindo ter a possibilidade de oferecer esse divertimento, está aberto, colocar as mesas, usar, em muitos casos, usar as calçadas, os estabelecimentos se prepararam para isso, temos 2 dias, então a gente está entendendo que com as reservas, se preparem para as reservas, trabalhar tanto no sábado à noite. Muitos restaurantes que não abrem de domingo à noite estão abrindo de domingo à noite para conseguir oferecer esse Dia dos Namorados para os casais, aí para todo mundo. Faz com que a gente tenha essa expectativa tão positiva e que está animando bastante o setor. Isso até outro ponto que eu ia tocar, né? Tem muito restaurante que não abre domingo à noite porque não tem essa movimentação. Domingo à noite tem alguns restaurantes mais característicos, por exemplo, pizzarias, etc. Mas então tem esse fator a mais, né? Cai num domingo, então muitos restaurantes que estariam fechados vão estar abertos, então é um dia a mais para ter clientes e faturar também, né? Exatamente. Aí tem bastante restaurante que, como você disse, ele tem um perfil que o último período de trabalho dele é o domingo no almoço. Aí ele fecha e depois ele só vai voltar na semana que vem. Normalmente não trabalha na segunda-feira, só volta na terça. E esses restaurantes que normalmente eles são restaurantes que eles buscam mais experiência, eles normalmente não abririam no domingo. E agora tem bastante gente abrindo. Então, até para o público aí que vai sair, procure os restaurantes que seus preferidos, né, que vocês estão, que os casais estão pensando em sair. E olha, porque normalmente esta segunda data ela pode ter um pouco de movimento mais tranquilo e tem menos filas para quem não conseguir fazer reserva. Então essa segunda data está sendo bem positiva e quem está abrindo está com uma expectativa muito boa, tão grande quanto a do sábado. Um pouco menor, mas está bem empolgado com o consumo do domingo. E vocês já estão recebendo bastante reserva, vocês do setor, você também é um proprietário, né? Vocês já estão, já tem uma demanda já crescendo nos últimos dias? Ela começa principalmente aí 10 dias antes, né? A gente já tem as perguntas, o pessoal questionando do cardápio, né? Muitos restaurantes fazem um cardápio específico
com uma sequência já, né, com entrada, sobremesa, as principais opções de prato. Então, nos últimos 10 dias isso acelera bastante, principalmente quando as casas lançam os cardápios. Então, a minha casa lançou sexta-feira agora, eu estou vendo vários outros estabelecimentos associados à Brasel que também lançaram semana passada e o começo dessa semana, e isso impulsiona. Então, só para ter uma ideia, no restaurante que eu sou proprietário, a gente vai abrir sábado e domingo e 50% das reservas já estão fechadas. Isso a gente abriu o cardápio na sexta-feira. Então, a tendência é que reserve tudo, o pessoal venha, se divirta tanto no sábado quanto no domingo, e a gente vai ter um ótimo dia dos namorados, ou dias dos namorados, né, porque vão ser 2. Né? E essas datas agora, esse ano sem restrições, né, a gente já andou conversando ao longo do ano sobre esse alívio que é para vocês, né, em comparação com os 2 últimos anos, vocês poderem receber clientes sem nenhum tipo de restrição de horário, de limitação de espaço, enfim. É uma pergunta que eu sempre faço, vou fazer mais uma vez. Como que está nesse momento a recuperação do setor das perdas da pandemia? Tem muitos empréstimos, né, que os comerciantes, os proprietários estão tendo que pagar nesse momento. Como que está agora a situação? A maior parte desses empréstimos, o pessoal no geral já pagou? Tem uma previsão de quando a pandemia vai ficar para trás totalmente, assim que as dívidas vão ser quitadas e vai poder seguir o caminho? Como que está isso? Guilherme, essa pergunta é uma ótima pergunta. A gente fez recentemente uma pesquisa da Brasel aí no Brasil inteiro. A gente ainda está com 28% dos estabelecimentos trabalhando com prejuízo. E isso não é pelo consumo. O público voltou às casas, está consumindo, mas a gente está com uma pressão inflacionária muito grande. Então, os nossos insumos aumentaram muito e a gente não conseguiu repassar. A gente teve um aumento de insumos aí, em média de quase 15% no nosso setor, e os cardápios não aumentaram 7%. Então, as margens estão reduzidas. Muita gente está operando com dívida e paga parcelamentos de dívida e pagamento de dívidas, de impostos atrasados, com refis, com parcelamento de impostos. Então, tem muita gente que está trabalhando no prejuízo, 28% do nosso setor, e mais 30% está empatando. Então, a gente tem uma situação de quase 66%, aí 60% do mercado andando um pouco de lado, e muita gente ainda tem as suas parcelas lá, que foram das dívidas que foram assumidas durante a pandemia, que vão começar a vencer agora em agosto e setembro. A Caixa Econômica, os bancos que fizeram os Pronamps, né, que foram, nosso setor absorveu bastante, eles deram prazo para a gente começar a pagar, e muitos desses prazos começam agora em agosto, muitos em agosto, alguns em setembro. Então, é uma situação que o pessoal está apreensivo. O aumento de volume de consumo nos ajuda nesse aspecto, porque as margens estão espremidas, mas ela ainda tem uma margem operacional positiva. Então, se o consumo vem, a gente consegue sobrar um pouco para conseguir ir quitando essas dívidas, né, e reduzindo essas dívidas, mas ainda o empresário está apreensivo nesse aspecto do custo da mercadoria vendida, né, que a gente chama de CMV, que é a inflação dos nossos insumos. Então, muita gente está fazendo aí uma boa engenharia de cardápio, troca uma carne por uma outra carne, mexe nos pratos, tenta criar soluções que sejam mais em conta para a gente produzir, que sejam bem gostosas, que o público aceite, para a gente não conseguir, não precisar aumentar os preços do cardápio, porque se a gente aumenta, a gente afugenta a clientela. Então, a gente está numa equação aí bem complexa. E isso tende a durar aí, com certeza, para mais do final deste ano. Mas o ponto positivo é que cada vez mais esse número de estabelecimentos operando no vermelho tem reduzido. Então, mês a mês, esse número agora está em 28%, já teve em 35% no mês passado. Então, a tendência é que nos próximos meses o pessoal tire o nariz debaixo da água e comece a sobrar uma certa quantidade de volume de lucro, porque ele consiga pagar essas parcelas que vão vir. Então, a equação ela está se fechando, é uma equação difícil, a inflação não está ajudando nem um pouco, mas a gente está vendo luz no fim do túnel. Então vocês nem terminaram de se livrar desse tsunami que foi a pandemia, ainda vem algumas ondas altas aí da inflação, né, Matheus? Muito obrigado por nos atender mais uma vez, Matheus Mazon, presidente da Abracel RMC. Uma boa quarta-feira e uma boa data, bom final de semana para vocês dos bares e restaurantes. Obrigado, Guilherme. Um abraço para todo mundo da CBN e que todo mundo tenha um bom e um ótimo Dia dos Namorados.
Tá certo, 3h31. Estúdio CBN.